Meu nome é Luana Camargo e eu vim aqui hoje para falar sobre sofrimento. Quando a gente quer fugir do sofrimento, quando a gente vê o sofrimento como um pesar, quando a gente vê o sofrimento como um sinônimo de que a gente não é feliz, de que a nossa vida é uma tragédia, então a gente sempre vai querer fugir dele. A nossa mente, ela já detecta algo que nos causa medo como um sinônimo de fuga mesmo. Então, se a gente vê o sofrimento como algo ruim e a gente tem medo de sofrer e a gente não quer sofrer e a gente vê o sofrimento como algo perigoso, a tendência é a gente não querer lidar com ele. Sem o sofrimento, Viktor Frankl dizia que a vida não é completa. Verdadeiro marasmo. Então nós precisamos dessa pulsão que vai nos lapidando e nos reconectando com o real propósito e sentido da vida. E Viktor Frankl diz mais uma coisa que é muito interessante, que ele diz assim: se você não sabe qual é o sentido da sua vida, você já tem um, que é encontrar ele. A vida, ela é muito mais do que o que ela tem a te oferecer. É o que você tem a oferecer a ela. O Olavo de Carvalho diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: quando você está em sofrimento, mais importante do que você entender o que você vai fazer com aquilo, o que significa aquilo, é você entender quem é você diante dele. Porque quando nós sofremos, nós podemos nos tornar pessoas melhores quando nós estamos passando por um processo de sofrimento, ou nós podemos usar isso como justificativa para sermos pessoas piores. Nós podemos, em muitos sofrimentos que nós passamos, nós podemos não conseguir modificá-los. Podemos nos perceber, de mãos atadas nesse sofrimento. Mas nós podemos escolher quem nós seremos diante deles. Então, quando a gente enxerga que tem um processo em que a gente tem essa capacidade de escolha, que é quem eu vou ser diante disso, é isso que nos liberta. Essa é a verdadeira liberdade diante do sofrimento. Quando nós passamos por uma fase que nos gera muito sofrimento, passamos por um processo que nos gera muito sofrimento, passamos por um momento que nos gera muita dor, muito sofrimento, e isso nos deixa desesperado, Frankl fala que o desespero no sofrimento é um sofrimento sem propósito. Então, qual é o propósito? Se você não enxerga nenhum propósito, você tem que encontrá-lo. Se você não consegue encontrar o propósito, quem é você diante disso? Eu vou dar um exemplo de relacionamentos. Você está em um relacionamento e a pessoa que você está há um tempo junto, ela trai você. Então você pode escolher traí-la, pode escolher se vingar, ou você pode escolher sentir essa dor ao mesmo que faça algo que seja digno, que honre, que não manche o seu nome. Porque o que o outro faz pertence a ele, o que você faz pertence a você. Por mais que as pessoas que traem ou que traem porque foram traídas, por exemplo, gostam de justificar dizendo: eu só traí porque ele me traiu. Eu só traí porque o nosso relacionamento estava horrível. É porque você não me dava atenção. Elas gostam de responsabilizar o outro pelos seus atos. Nós sabemos que no fundo isso não é uma verdade. O que eu faço condiz somente a quem eu sou. Exatamente esse é o ponto do momento em que você está em sofrimento, se você se desespera. Se você, em algum momento ali, se percebe se afundando numa areia movediça, é porque tem algo que você não está enxergando. E Olavo, volto a dizer o que Olavo diz, é mais importante do que entender o porquê que isso está acontecendo, é você entender o que você vai fazer, então, com esse sofrimento. Quem vai ser você? Você vai permitir que esse sofrimento te torne uma pessoa melhor? Ou você vai andar conforme a maré? E fazendo coisas que você sabe que no fundo vão de opostas a virtudes que você almeja conquistar, para depois você mentir para você mesmo, para depois você justificar para você mesmo, para depois você responsabilizar os outros. Então essa é uma escolha primordial diante do sofrimento. A gente sabe que na prática as coisas são muito difíceis, porque tem sofrimentos em que nós não somos capazes de alterá-los. Mas quando a gente não é capaz de alterar um sofrimento, então nós somos desafiados a mudar nós mesmos. Nós não somos seres imutáveis, nós somos seres mutáveis, capazes de mudar, capazes de evoluir, capazes de se transformar. Então, quando nós nos deparamos com uma fase, com um momento de sofrimento,
nós somos, e nós não podemos fazer nada com essa fase que nós estamos vivendo, nada com esse sofrimento que está acontecendo, então nós podemos sim ir em busca de modificar a nós mesmos. É importante a gente pensar que esse desespero diante do sofrimento, ele vem diante de um sofrimento que não tem propósito, que não tem vida. E eu gosto de pensar que o processo, né, que o luto do sofrimento, que o processo do sofrimento é um processo de morte, sábado de aleluia e ressurreição. Nós precisamos trazer vida para o nosso sofrimento. Então nós recebemos a notícia, nós nos encontramos no sofrimento, nós não gostaríamos de estar ali e de repente vem o sábado de aleluia, o processo de sofrimento, onde eu preciso decidir quem eu vou ser. E algumas decisões, elas são decisões que custam muito. Toda decisão custa, elas não são banais em si. Por menor que seja uma decisão, ela vai custar algo para você. Então, decidir quem você quer ser diante de uma situação é primordial. O sofrimento, ele é inerente ao ser humano. O sofrimento, ele é tão inerente ao ser humano que um ser humano que não sofre pode ser considerado um ser humano que está doente, que está adoecido. Então, sofrer não é um sinônimo de doença. Sofrer, ele é algo que faz parte da sua humanidade, da sua vida. O sofrimento, ele não é fácil, mas a partir do momento em que você faz escolhas que são coerentes àquilo que você quer ser como pessoa, esse sofrimento, ele vai te curar. Ele vai trazer vida sobre você. Ele não vai te adoecer. Tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo. Se você gostou, compartilha ele para um amigo e segue no canal, tá bom? Para que toda quarta-feira a gente esteja aqui. Beijo, boa semana.